Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós estamos vivendo agora um momento da Copa do Mundo, a expectativa do Hexa, e esse tema que nós vamos abordar hoje nos fala de fé e de obras. Então, estamos dentro deste cenário, dentro desse contexto de fé e obras, e vamos ver o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso. Porque não adianta um jogador entrar no campo sem ter uma fé no coração, um desejo de ganhar. Mas ele também tem que fazer a parte dele dentro do campo, tem que se doar, tem que se entregar àquela obra. E a Bíblia nos fala exatamente sobre isso. A fé e as obras. Será que elas entram em conflito ou elas se complementam? Então, a nossa mensagem de hoje tem como título: A fé produz obras. E as obras provam a nossa fé. E ao longo da história, sempre houve uma evidente tensão entre esses dois temas, fé e obras. E nós podemos, inclusive, considerar algumas correntes com relação a esse tema. E eu vou lhe citar agora para você 3 correntes que nós encontramos dando uma interpretação deste tema entre fé e obras. Uma primeira corrente advoga que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e unicamente pela fé em Jesus, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como aquele que se entregou confiante no Pai, exercendo esta fé, mas executou obras através desta autoridade que ele recebeu do Pai. E a nossa salvação vem exclusivamente pela fé que nós desenvolvemos na pessoa de Jesus, conhecendo a sua caminhada e recebendo esta graça no nosso íntimo, esta convicção divina, não é uma convicção mental, a convicção é divina de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor, independente de qualquer obras que façamos. Essa é uma primeira corrente. Uma segunda corrente defende que a salvação é um somatório de fé mais obras. Ele está dizendo que você será salvo se você tiver a fé em Jesus, mas que somado a isso você execute obras. E uma terceira corrente nos fala que a salvação se dá exclusivamente pelo mérito das nossas obras. Então, nós temos aí 3 pensamentos, 3 correntes teológicas, e qual dessas hipóteses está correta à luz da Bíblia, à luz das Escrituras? Vamos analisar alguns versículos em seguida, para nós buscarmos este entendimento correto. Veja o que Jesus nos fala no texto abaixo. Em Lucas, capítulo 18, de 39 a 42, o Espírito Santo deixou registrada esta passagem. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Ali existia um cego mendicando, e ele sabia que Jesus ia passar ali naquele momento, e ele, com uma fé que foi depositada em seu coração, ele clamava a Jesus pela sua cura. E aqueles que estavam ao redor de Jesus, seus discípulos, aquela multidão que sempre seguia Jesus, estava repreendendo aquele necessitado, aquele cego, que depositou a sua fé, a sua confiança em Jesus para ser curado. Mas ele não deu importância às repreensões. Ele continuava clamando cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, como ser muito misericordioso, ele parou e mandou que ele trouxesse aquela pessoa que estava clamando com tanto afinco. E quando aquele homem foi colocado diante de Jesus, ele lhe perguntou: que queres que eu faça? O que é que você quer que eu faça para você?
E ele disse: Senhor, eu desejo que tu cures a minha cegueira, eu desejo enxergar. E Jesus, então, na mesma hora, ele declarou uma palavra de autoridade e disse: vê, você agora, pelo poder da minha palavra, você vai começar a enxergar. Mas sabe o que foi mais que Jesus disse a ele? A tua fé lhe salvou. Então veja como a salvação da cura, como aquele milagre que aconteceu, estava ligado diretamente à fé que aquele homem estava e tinha no seu coração. Então Jesus aí nos mostra de uma forma muito clara que foi a fé daquele mendigo, o seu clamor intenso, porque ele tinha uma fé em seu coração, que fez com que a cura dos seus olhos, da sua visão, acontecesse. E ele teve fé em quem? Ele teve fé em Jesus, que ia passando naquele momento. Ele não levou em conta aquelas pessoas que estavam repreendendo a ele por causa do seu clamor. E o que nós podemos também analisar aí é que esse homem não precisou fazer nenhuma obra. Ele simplesmente tinha fé em Jesus e por isso ocorreu um milagre na sua vida. Um outro evento que nós podemos refletir é o que ocorreu na vida daquele malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz. Tinham dois, um de cada lado, e um deles reconheceu naquele momento, no último suspiro da sua vida, ele recebeu esta graça dos céus para crer que ali estava o justo Jesus Cristo, que ali estava o seu Salvador, e que naquele momento da sua partida aqui da terra, ele tinha sim a possibilidade de entrar no paraíso com Jesus. E na hora que ele declarou a Jesus de que reconhecia ele como seu Salvador, como justo, Jesus imediatamente, conhecendo o seu coração, ele disse: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. E esse malfeitor não realizou nenhuma obra, ele simplesmente tinha a fé. Mas existem polêmicas, como eu relatei aqui para vocês, essas três correntes, que procuram confundir se a fé é necessária sozinha para a salvação, se só as nossas obras, nós temos o mérito pelas nossas obras de ser salvo, mas Jesus nos deixa muito claro aqui, de que o que importa é a nossa fé em Jesus Cristo. A salvação vem da nossa fé, mas o que é que acontece aí? É que quando nós recebemos a graça para ter esta fé em Jesus como nosso Salvador, e se nós estamos caminhando nesta terra, neste caminho da justificação para nos tornarmos justos como Jesus é, e alcançarmos cada vez mais uma posição diante do Pai, nós naturalmente realizaremos obras sempre em nome de Jesus e sempre para glorificar ao Pai, como Jesus sempre disse. Da sua caminhada aqui na terra, ele disse que a glória não seja minha, mas que o Pai seja glorificado em todas as coisas. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, nós lemos também algo que o apóstolo Pedro deixou registrado, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, que diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, você alcança a salvação da sua alma. Então veja que a fé, as escrituras nos ensinam que a fé está diretamente ligada, que a nossa salvação está diretamente ligada a esta graça divina, esta fé que é depositada no nosso coração, e não simplesmente pelas nossas obras, sem crer em Jesus. Mas automaticamente, quando nós temos esta fé em nosso coração e ela começa a se manifestar, ela vai se manifestar através das obras. Porque Tiago, no seu livro, diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então, eu quero deixar esta reflexão para você.
lhe dizendo que a salvação vem pela fé. E as obras é o resultado desta fé que é gerada em nós. Me despeço de você, te agradeço pela sua audiência e nos encontraremos no próximo domingo. Até lá!